Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura mostra algo bonito da parte de Barnabé que deve servir para nós hoje. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição, que se seguiu a morte de Estevão, chegaram a Felícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Eles insistiam em somente pregar aos judeus, porque o Messias viria para os judeus. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, na Grécia, chegaram a Antioquia e começaram também a pregar aos gregos, aos pagãos, anunciando a boa nova. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho. Ou seja, quando eles saíram de si, do seu mundinho, do seu egoísmo, e abriram para os demais, houve muitos frutos. Muitos se converteram. Quando a gente sai do nosso mundo pequeno, egoísta, que só pensa na gente, e nós pensamos em todos, De que adianta nós aqui felizinho, com cristãos perseguidos na África, pessoas presas, injustiçadas no Brasil, sem nenhum tipo de crime? Nós temos que estar preocupados, rezar por todos, porque nós todos somos uma família só, família de cristãos. A notícia chegou aos ouvidos da igreja, então enviaram Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre, não ficou com ciúme, E exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor. Então nós temos que ficar alegres quando vierem outras pessoas para a igreja, pecadores, pessoas que são, às vezes você nunca gostou dela na vida, pessoas que até te passou para trás, que falou mal de você. Ao invés de você ficar criticando, por que essa pessoa está na igreja? Eu conheço ela, ela faz mal. Ao invés de fazer isso, se alegre, porque quanto mais pessoas vierem à minha igreja, nós teremos mais gente indo para o céu e também acabando intercedendo e rezando por nós. A igreja é o hospital de campanha, como diz o Papa Francisco, Nós temos que colocar os doentes dentro da igreja. Na verdade, a igreja, ela é um hospital mesmo. Ela foi feita para curar doentes. Ela não é feita para perfeitos. A começar do padre, do bispo, todos somos doentes. Nós precisamos o tempo inteiro da igreja para nos curar. Curar a ferida. Os remédios mais potentes que a igreja tem, quais são? Sim, o Espírito Santo, mas como que o Espírito Santo se faz presente na igreja? Como?
oração, mas concretamente, alguém falou aí. Sacramentos, né? Sacramentos são a encarnação do Espírito Santo e a continuação de Cristo na história. Cada sacramento é o contato direto com Jesus. Por isso que o padre age em persona Christi, muitas vezes, aqui no altar, na absolvição, é contato direto na unção dos enfermos, né? É Jesus que vai curar as feridas, reanimar, né? Eu já vi muita gente falar que depois da confissão já saiu quase curado. Por quê? Porque bota fé, né? Apesar do sacramento ser ex operato, não depender da santidade do padre, mas quando você tem fé, quando você abraça o sacramento com força, o sacramento te dá um fruto extraordinário, né? Então nós temos que estar sempre buscando os sacramentos na igreja. Eu ontem confessei. Se eu não tivesse confessado, eu estaria mais doente hoje do que ontem, né? Então confessar-se, buscar, nós todos, né? Aqui existe um mistério, o meu ministério sacerdotal. Jesus está em mim como pastor. E muitas vezes eu falo na homilia coisas que eu não preparei. Porque eu falo, Senhor, a palavra é sua, o Senhor que manda. Então Deus me dá uma graça para guiar a igreja, tirar as picuinhas, apontar o céu, sem qualquer tipo de, né? Vamos. Sem picuinha, sem ciúminho, sem invejinha, sem fofoquinha. Vamos. Essa é uma graça que Deus me dá, para que todos nós possamos ir para o céu. Mas o Pablo não pode misturar com Cristo, achando que a minha pessoa humana está pronta. Não, é uma pessoa humana fraca, miserável, né? Que depende da igreja, que depende dos sacramentos. É um grande erro, tanto para o padre começar a se achar, e alguns até acham que sabe tudo de arquitetura, sabe tudo de energia, aí começa a mandar em tudo. Eu sou o padre, tem que obedecer, enquanto tem pessoas que fazem outras coisas muito melhor do que eu. Por isso que eu gosto de delegar, a pessoa ficar olhando a estrutura, ir atrás, como já está acontecendo agora, e na cozinha, cuidar da cozinha, né? O que precisa para a cozinha. Quem entende de cozinha sabe muito mais do que eu de cozinha. Não é porque é padre que tudo tem que ficar pedindo bênção para o padre da cozinha, né? De festa, os festeiros têm que saber se virar. Não precisa de padre para guiar a festa, precisa de padre para os sacramentos, para falar de Deus, né? Então, nós temos que separar na mente que existe uma pessoa miserável, mas ao mesmo tempo tem o ministério sacerdotal. Eu também tenho que tomar cuidado. Além de eu não achar que eu sei tudo, eu tenho que tomar cuidado, porque Jesus está comigo. O meu modo de vestir não pode ser um modo de vestir sem modéstia, porque não está só eu. Jesus está comigo. Se eu jogasse bola até hoje, eu não podia ficar xingando igual os outros. Um pouquinho só, né? Um ladrão, pega ladrão. Uma vez eu fui jogar bola no campo, aqui não tem não, acho, lá chama Atletas de Jesus. Aqui tem isso, já teve? É da Carismática. E aí eu estava jogando bola, eu falei, ô ladrão! Não, padre, não pode falar ladrão aqui não. Eu falei, não, então aqui não presta para jogar bola. Não pode nem falar que vem ladrão, né? Aí já é demais. Mas xingar muito, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que respeitar Jesus que está em mim. Se eu tiver uma relação sexual com alguém, é só pecado mortal? É só pecado mortal como uma outra pessoa que não é padre? Não. Além de pecado mortal é o quê? Sacrilégio. Entenderam ou não?
São dois pecados gravíssimos se um padre cai na sexualidade. Além de pecado mortal, é sacrilégio. Eu estou profanando Jesus em mim. Pesado, hein? Por isso tem que rezar muito para os padres e bispos para não caírem nesses pecados da carne. Porque são dois pecados gravíssimos, né? E como todo padre e bispo é miserável, podem cair, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Eu vou ensinando para vocês entenderem o que é o sacerdócio e o que é o episcopado. São ministérios que pessoas miseráveis estão nelas. Não existe ninguém pronto com a ordenação. Assim como no matrimônio, você casa para se santificar no dia a dia no matrimônio. Você tem que buscar a santificação. Então você vira o capetinha de lá e de cá. Ok? Por que eu estou querendo ensinar isso para vocês? Para vocês nunca fazerem igual alguns fazem. Eles têm um escândalo de padre, aí que fala, nunca mais vou na igreja. Não, você já tem que saber que o padre é fraco. Mas que vocês têm que rezar, né? Padre, bispo, papa, todo mundo. Bem, e o evangelho? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. E alguém perguntou, fala para nós quem é você. Abre o jogo. E olha o que Jesus responde. Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Gente, Jesus fez coisas que nunca na história ninguém fez. Ressuscitar morto, cego ver, andar nas águas, coxo caminhar, paralítico. O que esse povo... Então, gente, quando você tem petulância, orgulho, não adianta. Pode vir na missa, ouvir, que não vai acreditar e ainda vai falar mal lá do padre para tentar denegrir a imagem. Porque o orgulho cega, a petulância, a arrogância. Se nós não decidirmos... Ontem mesmo, fui na capela antes de dormir e disse, Jesus, não deixa, jamais, que eu não faça o que o Senhor queira. Aí eu tenho Nossa Senhora e São José. Falei, São José, me carrega no colo, cuida de mim, para eu fazer o que Deus quer. Nossa Senhora, me coloca no seu útero e com o Espírito Santo faça eu morrer e nascer de novo. Né? Que é esse nascer de novo de Nicodemos, no Evangelho de João. Você tem que pedir para você não ser petulante diante de Deus, ser humilde, reconhecer-se dependente de Deus para tudo. Para tudo. É muito mais fácil eu parar de ficar falando a verdade, ficar amiguinho de todo mundo, e pescar com um, e passear com o outro, comer na casa de um, comer um bolo no outro, e não falar de ninguém, todo mundo só love, barrigãozona lá, com a bochechona grande, tanto comer na casa de um do outro, né? Aguado, fazer uma homilia aguada, que todo mundo gosta, ninguém fala mal. Era muito mais fácil. Por isso que eu peço, Jesus, não deixa que eu pare de fazer o que o Senhor quer. Porque eu não presto. Eu não presto. Sem ti, nada sou. Porque se você não fizer isso, Jesus não abre os seus olhos e fica tapado igual esse povo de igreja. Porque aqui era de igreja, era padre, era bispo. Esse povo mais enjoado, sumos sacerdotes, que depois foram quem forjaram crucificar Jesus. De tanta... E não é tapadice de falta de conhecimento, porque eles decoravam as Sagradas Escrituras, punha até as faixinhas assim, ó, dos versículos. É igual esse povo que anda com um terço na mão e nunca reza. Amarra o terço aqui, um terço no nariz, terço nas orelhas, mas não reza um terço por dia. Não reza nem um terço. Né? Ou então pega a biblinha e não anda aí, vai para um grupo, mas nem abre. Vai só fofocar. Nós temos que colocar em prática o amor a Deus, a oração, e pedir, vem aqui no Santíssimo, antes vocês são de missa diária, Jesus, não me deixa, jamais, não te seguir como o Senhor quer. Me conduza, que os meus atos, né? Tem até uma música que
que o meu olhar seja o teu, que as minhas palavras sejam as tuas, que o meu abraço seja o teu. Tudo que eu faça seja teu. Não me deixa abraçar as coisas passageiras ao invés das coisas eternas. Me dá a força de fazer esforço para a oração, penitência e caridade. Me ajuda a ajudar os pobres. Me ajuda a ter força para devolver o dízimo direito. Como até hoje está muito devagar, né? Claro, falta conversão aí. O povo não reza. Como é que você vai tirar algo de você? Como é que você vai confiar na providência divina? Como é que você vai saber que Jesus realmente te sustenta? Como? Nunca. E aí, no final dos tempos, pronto, está lá a alma que veio na igreja, mas era morna. Oxalá fosseis quente, oxalá fosseis frio. Os mornos eu vomito. Os de igreja que são mornos, que não crescem na caridade, na oração e na penitência, são os piores. Por isso, quem está aqui, padre nem se fala, né? Se o padre virar morno, é inferno na certa. Então nós temos que pedir a graça. Já que a gente não presta, ninguém é bom por si mesmo, pedimos a graça. Senhor, me ajuda a te seguir até o fim. Ser fiel, não me deixa cair, Senhor. Me afasta de todo mal, me protege, porque por mim eu te trairei. Quem falava isso era São Felipe Neri. Que Nossa Senhora, no dia de São Luís Maria Grião de Montfort, nossa mãezinha, que é o caminho mais curto para Jesus, nos ajude. Pega no nosso braço, pega no colo, pega o chicote. Vamos mandar a Nossa Senhora bater também. Né? É bom, de vez em quando, levar uma chicotada quando você está fazendo, não sai do lugar. Né? Que Nossa Senhora nos leve para uma intimidade bem forte com Jesus. Assim seja. Amém.